Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de español. En la lección de hoy, lección 115, nosotros vamos a ver um texto. Então, na aula de hoje, aula 115, nós vamos ver um texto e tem esse título aqui, ó, Atividades cotidianas. Em português, né, atividades cotidianas. É bem simples. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve nesse canal, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão, dá o like nesse vídeo, compartilha esse vídeo, tá bom? Então vamos começar. Lembrando que esse texto completo está aqui na descrição do vídeo, para quem quiser copiar o texto antes da gente ler, né? Então você pausa o vídeo, vai na descrição e copia, que vai estar aqui embaixo. Então esse texto ele fala sobre atividades cotidianas. Então é um texto que relata a rotina de uma família, está dividido em 5 partes, né? Primeira parte a gente vai ler agora, por la mañana, pela manhã. É uma boa maneira também da gente recordar algumas expressões de tempo que a gente já viu ao longo desse curso. Então vamos começar. Por la mañana, pela manhã. A las 7:30, eu posso falar essa hora como 7:30, né? 7:30, igual ao português, mesma lógica, 7:30. Também posso falar 7:30, que é o número 30 em espanhol. Então pode ser 7:30, 7:30. A forma mais comum de falar é 7:30, assim como a gente faz em português, né? 7:30. Então, a las 7:30, às 7:30, suena el despertador. Então, soa, toca o despertador. Suena, verbo sonar. Sonar, que é o verbo soar. Não é suar de sair suor, não. Soar, né, de fazer som, fazer ruído. Soar ou tocar. Então, às 7:30, soa, toca o despertador. Pedro e Maria enciendem la luz. Então, Pedro e Maria acendem a luz. Verbo encender é o verbo acender. Tá? Acender a luz. Então, Pedro e Maria acendem a luz. Se levantam e se arreglam e se arrumam. O verbo arreglar é o verbo arrumar. Tem sentido geral de arrumar qualquer coisa. Mas também tem o sentido mais específico de se arrumar, né? No caso, se vestir, né? Você acorda, você começa a se vestir. Começa a se arrumar, não só se vestir, né? Tomar banho, botar roupa, né? Esse processo todo a gente faz quando acorda, a gente chama de arreglar-se. É um verbo pronominal, arreglar-se, né? Se arrumar. Então, eles acendem a luz, se levantam e se arrumam. Depois, desayunam e se preparam para sair. Então, depois, desayunam, verbo desayunar, verbo tomar café da manhã. A gente em português fala tomar café da manhã. Em espanhol não vai ser tomar café, vai ser desayunar. Esse verbo de tomar café da manhã, desayunar. Café da manhã em espanhol é desayuno. Seria algo literalmente de jejum. Desayuno. A gente em português fala café da manhã. A gente não segue essa lógica de jejum. A gente fala café da manhã. Em espanhol, desayuno. E o verbo desayunar, tomar café da manhã. Então depois de se arreglar, né, se arrumar, eles tomam café da manhã e se preparam para sair. Eles se preparam para sair. Llevan a los niños al colegio e se dirigem à sua oficina. Então, levam. Quem levam? O Pedro e a Maria. Os nossos personagens aqui principais. Eles acendem a luz, se levantam, se arrumam, tomam café, se preparam para sair e levam as crianças
ao colégio. Então, levar, né, levar alguma coisa a algum lugar, levar alguém a algum lugar. Lembrando que em espanhol, quando o objeto se refere a uma pessoa, a gente sempre coloca a preposição a, mesmo que o verbo seja um verbo transitivo direto, não pede preposição, como é o verbo llevar. Quando a gente leva alguma coisa, né, a gente leva alguma coisa, sem preposição. Em português e em espanhol também, llevar algo. Mas quando a gente leva alguém, em espanhol é sempre levar a alguém. Sempre que o objeto de um verbo for uma pessoa, ou se referir a uma pessoa, a gente coloca a preposição a. Tá? Llevan a los niños al colegio. Tá? E aqui, esse objeto tem a preposição porque é um objeto indireto. Levar alguém a algum lugar. Aí sim, a regência do verbo pede a preposição a. Al colegio. Lembrando sempre que esse al aqui é a preposição a mais o artigo el. Quando junta, vira al. Então, levam as crianças ao colégio e se dirigem à sua oficina. E se dirigem à sua oficina. Oficina em espanhol não tem o mesmo significado do português. Em português a gente associa a palavra oficina normalmente à mecânica, né? A uma loja, a gente vai a um lugar que a gente vai para consertar carros, a gente chama de oficina. Em espanhol não, oficina é qualquer lugar de trabalho. Qualquer lugar, o lugar onde você trabalha é a oficina. Qualquer lugar onde você vai para trabalhar é chamado de oficina. Então, eles se dirigem à sua oficina. Esse su aqui, pronome de terceira pessoa, pronome possessivo, né? E pode ser usado no singular, pode ser usado no plural, é igual, né? Su. Nesse caso, a gente sabe que está sendo usado no plural, porque ficou claro que a gente está falando do Pedro e da Maria, né? São duas pessoas. Repara que os verbos estão todos na terceira pessoa do plural. Né? Encienden, se levantam, se arreglam. Então, a gente sabe que esse su se refere ao Pedro e a Maria. É a oficina deles, né? O lugar de trabalho deles, do Pedro e da Maria. Então, seguindo, a gente viu pela manhã, agora al mediodía. Tá? Mediodía pode ser meio-dia mesmo, igual a gente fala em português, né? Às 12 horas da manhã, meio-dia, pode ser mediodía. Mediodía também pode ser uma faixa de tempo ali no comecinho da tarde. Entre o meio-dia e as 2, 3 horas da tarde também pode ser chamado de mediodía, essa faixa de tempo. Tá? Tem esses dois usos. Então, al mediodía, né, o meio-dia, María sale de su trabajo a las 2 de la tarde. Então, a Maria sai, que é o verbo salir, no presente, sale. Maria sale, sai do seu trabalho às 2 da tarde. E vuelve a casa, né? E volta para casa. Volta a casa. A gente tem essa diferença no espanhol, a gente usa essa preposição a. Vuelve a casa. Sem artigo, tá? Vuelve a la casa, não. Vuelve a casa. A gente já sabe que a casa é da Maria, então não há necessidade de pôr um artigo aqui. Vuelve a casa. Volta para casa. Prepara la comida. Então, prepara a comida e come sola. Come só, sozinha. E sola, adjetivo, sozinha. A gente também tem o solo, que pode ser um advérbio, né? Somente, apenas. E tem o solo, que é um adjetivo, sozinho, só. Nesse caso não tem como confundir, porque está no feminino. Então no feminino só vai o adjetivo, sola, sozinha. O advérbio, solo, só existe no masculino, que é o somente, o apenas, né? Só existe no masculino, solo. O adjetivo que vai ter a variação de gênero, solo, sozinho, sola, sozinha. Então a Maria, ela prepara a comida e come sozinha. Pedro come em um restaurante cercano à sua oficina. Então Pedro come
em um restaurante perto de sua oficina. A gente já viu algumas vezes a expressão cerca de. E agora a gente está vendo aqui a expressão cercano a. Existe alguma diferença? Existe. Cerca de, ele é uma expressão, né, uma locução adverbial. Isso funciona um advérbio. Então sempre vai modificar um verbo, ou um adjetivo, ou um advérbio. Normalmente é um verbo. Eu poderia usar aqui o cerca de? Poderia. Pedro come em um restaurante cerca de sua oficina. No sentido da frase não vai modificar nada. Mas se a gente for analisar com mais atenção, cerca de, nesse caso, estaria modificando o verbo comer. Ele come perto da sua oficina. A modificação do verbo comer. Ele vai funcionar um advérbio. Quando eu uso cercano, cercano é um adjetivo. Então aqui ele está modificando o substantivo. O adjetivo ele sempre modifica um substantivo. Antes toma el aperitivo com os companheiros de trabalho. Então antes do que? Antes de comer. Né? Antes de comer no tal restaurante ele toma o aperitivo. Tá? Aperitivo é alguma coisa que serve para abrir o apetite. Ele toma esse aperitivo com os companheiros de trabalho, né, os colegas de trabalho. Continuando agora, por la tarde, né, pela tarde. Então, los niños vuelven del colegio y meriendan. Então, as crianças voltam do colégio, sempre lembrando que esse dele é o encontro da preposição de e o artigo el, artigo masculino singular, fica del. Então, as crianças voltam do colégio e meriendam. O verbo merendar é lanchar. Elas voltam do colégio e lancham. Depois, hacen los deberes escolares. Depois, fazem os deveres escolares. Mais tarde, Pedro regressa del trabajo. Então, Pedro regressa, né, volta do trabalho e lê la prensa. Ele volta do trabalho e lê o jornal, la prensa. A gente tem outra palavra para jornal também, que é periódico, né? Palavra masculina, el periódico, jornal. Também pode ser la prensa, também é jornal. Continuando, por la noche, pela noite, cenan todos juntos. A cena, verbo cenar, verbo jantar, então jantam todos juntos. Atenção, a palavra juntos, ela se escreve igual ao português, mas tem que prestar muita atenção que a letra J em espanhol tem o som de R. Então é juntos, tá? E não juntos. Juntos é português. Espanhol, juntos. Cenan todos juntos. Los niños se desvisten y van pronto a la cama. Então, as crianças, aqui, verbo desvestir, a gente tem o verbo vestir, que é o verbo vestir, o verbo desvestir é o contrário de vestir, né? Ou seja, tirar a roupa, desvestir, desnudar, né? Então, as crianças tiram a roupa, elas vieram da escola, né? E vão pronto, é um advérbio, quer dizer rápido. Vão rápido para a cama. Então, as crianças se desvestem, vão rápido para a cama. Pedro e Maria ven un rato la televisión. Então, Pedro e Maria ven, aqui é o verbo ver, a terceira pessoa do plural, né? Pedro e Maria, duas pessoas, veem, né? Espanhol, ven un rato la televisión. Que rato, nesse caso, é um advérbio, não é a palavra rato, não. Rato aqui quer dizer, um rato quer dizer um pouco. Né? Então, Pedro e Maria veem um pouco a televisão.
Então, a palavra rato é um advérbio. Vem um pouco a televisão. Rato, em espanhol, vai ser ratón. Ratón é rato. Tá? Rato é um pouco. Então, Pedro e Maria veem um pouco a televisão. À meia-noite, se acuestam e apagam a luz. Então, à meia-noite, não, Pedro e Maria. Verbo acostar-se é o verbo deitar-se. Então, eles se deitam e apagam a luz. E para terminar, los fines de semana, né? Os finais de semana. El sábado, Pedro y María hacen la compra semanal en el supermercado. Então, no sábado, é importante lembrar que quando a gente fala de dias de semana, a gente sempre usa o artigo masculino na frente. Por que eu estou falando isso? Porque em português a gente costuma colocar a preposição em ali quando a gente fala no sábado, né? Repara, na segunda, na terça, no sábado, Pedro e Maria fazem a compra semanal. Então a gente bota a preposição em ali. Espanhol se não vai acontecer, tá? É o artigo sozinho, el sábado. Então no sábado, Pedro e Maria fazem a compra semanal no supermercado. Después van a un gimnasio e hacen ejercicio físico. Então, depois, eles vão a um ginásio, uma quadra, e fazem exercício físico. O texto não é difícil de entender, né? El domingo, aqui de novo, outro dia de semana, eu uso o artigo sozinho. El domingo. Em português seria no domingo. A gente não fala o domingo, eu fui fazer compras, né? A gente não fala assim, o domingo eu faço compras. Não, no domingo. Em espanhol vai usar o artigo puro, el domingo. Então, el domingo, si hace bueno, salen al campo com los niños. Então, no domingo, se, né? Aqui o nosso se, nossa conjunção se do português. Em espanhol, se. Então, se faz bom. O sentido disso é se o tempo estiver bom. É esse o sentido. Hacer bueno é uma expressão de tempo em espanhol e quer dizer fazer bom tempo. Hacer bueno, fazer um tempo bom. Né? Tiver o dia claro, ensolarado. Hacer bueno. Então, se hace bueno, quer dizer, se o tempo está bom, salen al campo com los niños. Eles saem, eles quem? O Pedro e a Maria, né? Saem ao campo, né? Saem no campo, ao campo, com as crianças. Se não hace buen tiempo, se não faz um bom tempo, né? Se o tempo não está bom, van a algum museu, né? Vão a algum museu. O espanhol, ela tem muita chamada apócope. O que quer dizer apócope? Quer dizer quando a gente tira o pedaço de uma palavra. Em espanhol isso acontece demais. Acontece, só nesse trecho aconteceu 2 vezes. Aqui com a palavra buen, que a gente tem a forma completa aqui em cima, bueno. Tá? O adjetivo é bueno, bom. Mas tem a forma buen, que é a forma sem um pedaço, né? Com apócope. E a gente também tem aqui com algum. Algum, né? Um adjetivo indefinido, a gente chama. O buen, a forma completa dele é bueno. Mas se o bueno vier antes de um substantivo masculino singular, como é a palavra tiempo, substantivo masculino singular, então o bueno vira buen. Então sempre que bueno estiver na frente do substantivo, né, mas o substantivo masculino singular, eu uso buen. Se ele vier depois,
Como aqui, é bueno, né? Se ele tiver no final de frase, se ele tiver antes de uma vírgula, né? No final de uma oração, a gente usa a forma completa, bueno. Se tiver na frente do substantivo, a gente usa bueno. Mesma coisa aqui, algum. Algum na forma completa de algum é alguno. Alguno. Tá? Mas nesse caso ele está na frente de um substantivo. É masculino singular, que é museu. Né? Museu. Então, na frente de um substantivo masculino singular, o alguno vira algum. Por la tarde, então, pela tarde, a veces, às vezes, em espanhol, a veces, van al cine ou al teatro. Vão ao cinema ou ao teatro. Então, antes da gente acabar a aula, eu vou ler o texto inteiro, né, do início até o fim. Então, actividades cotidianas. Por la mañana, a las 7:30, suena el despertador. Pedro y María encienden la luz, se levantan y se arreglan. Después desayunan y se preparan para salir. Llevan a los niños al colegio y se dirigen a su oficina. Al mediodía, María sale de su trabajo a las 2 de la tarde y vuelve a casa. Prepara la comida y come sola. Pedro come en un restaurante cercano a su oficina. Antes toma el aperitivo con los compañeros de trabajo. Por la tarde, los niños vuelven del colegio y meriendan. Después hacen los deberes escolares. Más tarde, Pedro regresa del trabajo y lee la prensa. Por la noche, cenan todos juntos. Los niños se desvisten y van pronto a la cama. Pedro y María ven un rato la televisión. A medianoche se acuestan y apagan la luz. Los fines de semana. El sábado, Pedro y María hacen la compra semanal en el supermercado. Después van a un gimnasio y hacen ejercicio físico. El domingo, si hace bueno, salen al campo con los niños. Si no hace buen tiempo, van a algún museo. Por la tarde, a veces, van al cine ou al teatro. Ok? Então, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá o like, comenta, qualquer dúvida, qualquer sugestão. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? Então, ficando por aqui. Até a próxima aula. Hasta pronto!